Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, eu não vou ficar aqui falando o nome do jogador de vôlei, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, não vou ficar aqui falando o nome para não dar mais palco do que ele já tem, né? Essa pessoa saltou de 250 mil seguidores no Instagram para mais de 1 milhão, justamente por conta dessa polêmica toda aí, né? Então, não vou ficar aqui falando o nome desse cidadão, não, nem do clube que ele jogava, nem de patrocinadores, nada disso. O que eu queria falar aqui hoje é sobre essa coisa dessas pessoas acharem, esse jogador e muitas outras pessoas acharem que a homossexualidade pode ser ensinada. É disso que eu quero falar aqui hoje, mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor. Não esquecerem de indicar o canal para os amiguinhos, não esquecendo também do canal lá no Instagram, e a galera do Instagram não esquecer de se inscrever aqui também. Bom, gente, é isso. Essas pessoas acham que a homossexualidade ela pode ser ensinada, um raciocínio que não se sustenta, né? Se fosse assim, não existiriam homossexuais, afinal de contas, é a heterossexualidade que é a norma da sociedade. A gente é, aí sim, ensinado a ser hétero desde sempre, né? Tudo que a gente aprende na vida é relacionado à sexualidade heterossexual, né? A gente assiste beijos, abraços e declarações de amor heterossexuais desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? Isso em livros, em novelas, em séries, em filmes, na rua, em tudo quanto é lugar. Mesmo assim, ali por volta de 10% da população, dizem, são homossexuais. Então, o raciocínio não se sustenta por conta disso. E vejam que esse é um pensamento não só da direita cristã, não só de bolsonaristas, né? A presidenta Dilma, ela vetou um kit anti-homofobia que seria distribuído nas escolas e declarou que no seu governo, o seu governo, aliás, não faria propaganda de opções sexuais. Na época, a presidenta foi muito criticada, como não poderia deixar de ser, né? Mas até hoje nunca se desculpou. A esquerda dilmista defende até hoje, passa pano até hoje para essa declaração. Aliás, uma declaração muito baixa, né? Muito vil, muito prejudicial. Afinal de contas, naquele momento, ela era presidente do país. Ela errou ali demais, inclusive porque não era uma propaganda, era justamente o contrário, era justamente um kit que visava ensinar os alunos, ensinar os profissionais da educação das escolas a tratarem melhor os seus alunos LGBTs. E ali ela insinua também, né, essa coisa da propaganda, do incentivo à homossexualidade e ainda coloca a homossexualidade como opção. Então vejam que esse é um pensamento que não está restrito só à direita, não. Ele se expande, ele se espalha. E vocês vejam que o medo sempre é em relação à homossexualidade, né? As pessoas têm um medo assim absurdo, ficam chocadíssimas, ainda hoje, em pleno 2021, quando veem uma fotografia ou uma imagem de dois homens ou duas mulheres se beijando. No caso dessa polêmica toda do jogador, é por conta daquele quadrinho, daquela história, né, onde o filho do super-homem beija um outro rapaz. Estamos falando de um personagem em quadrinhos e já causa essa celeuma toda, porque na cabeça dessas pessoas as crianças irão aprender a serem homossexuais porque viram um beijo entre um super-herói e outro sei lá o quê.
Me desculpem a minha ignorância, mas eu sinceramente estou muito fora dessa coisa de quadrinhos, eu não faço ideia do que seja aquela história. E também não interessa, eu acho que não vem ao caso, não é relevante no argumento, né? O que importa é que essas pessoas ficaram chocadíssimas com essa bobagem, né? E ficam muito chocadas, muito indignadas com uma imagem dessas, né? Ali um desenho de dois rapazes se beijando, mas ficam caladinhas enquanto o seu presidente destila ódio em relação à população inteira, inclusive a eles. Não ficam indignadas com declarações anti-vacina, não ficam indignadas com a desimportância que a vida humana é tratada, não ficam indignadas com mulheres subindo num caminhão de lixo para catar restos de comida para levar para casa. Essas pessoas não ficam indignadas com nada disso. A indignação é só em relação à homossexualidade. E também não se trata aqui de fazer aquela relação que eu acho muito rasa, muito boba, né? Muito imediata, muito fácil, de que homofóbicos têm desejos homoeróticos, digamos assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem sim alguns homofóbicos que são homossexuais enrustidos, mas isso muito poucos. A maioria é homofóbica mesmo. Não vamos ficar aqui passando pano para essa coisa, porque heterossexuais são homofóbicos, sim, sabe? Sem essa de desculpa de que eles têm desejo, por isso são homofóbicos. Não, são homofóbicos mesmo, ponto final. Não tem esse, são homofóbicos por causa disso, por causa daquilo. Não, são homofóbicos porque odeiam gays. É essa a questão, sabe? Não tem esse de que, são porque tem um desejo escondido. Alguns podem até ter mesmo, mas a grande maioria é só heterossexual que nos odeia. Ponto final. E eles ficam tão indignados com essa coisa de dois personagens fictícios, né, que estão ali apenas se beijando. Mas não causa indignação a Bíblia, por exemplo, ser distribuída nas escolas. Né, um livro onde você encontra vários tipos de tortura, assassinato, apoio à escravidão, adultério, pedofilia, incesto, várias e várias coisas absurdas que uma criança jamais deveria ter acesso. No entanto, essas pessoas não ficam indignadas com isso. Muito pelo contrário, querem que aquilo ali é que seja ensinado para as crianças. Uma inversão total de valores. Quer dizer, o amor, o carinho, o afeto não deve ser ensinado. Já todos aqueles crimes, aquela crueldade, aquela coisa de linchamento, apedrejamento, mortes horríveis, aquilo tudo já pode ser ensinado. Espera-se que seja ensinado. Muitos parlamentares, inclusive, tentam fazer com que isso vire lei. Vejam como é invertida a cabeça dessas pessoas. Isso sim é ser invertido. E aí essas pessoas usam uma outra falácia que seria assim, mas e a liberdade de expressão? Queridos, deixa eu contar um segredo para vocês. A liberdade de expressão, ela existe, deve realmente ser incentivada, né? Deve ser protegida, inclusive. Só que existe um limite. Sabe qual é o limite? A lei. É a lei que é o limite. É a lei que define o que é liberdade de expressão e discurso de ódio. Quando a sua liberdade de expressão transpõe esse limite da lei, deixa de ser simplesmente liberdade de expressão para ser um crime. É simples. Não tem nem muito o que pensar. Até pessoas, né, com a capacidade intelectual daquelas que votam num Bolsonaro da vida, por exemplo, têm capacidade de concluir isso, de fechar esse raciocínio. Até essas pessoas, né, que têm um QI que fica batendo ali na casa da temperatura ambiente, mesmo essas pessoas conseguem fechar esse raciocínio. É muito simples. Existe uma barreira. A barreira é a lei. Ponto final. Mesmo se ultrapassar esse limite, tem direito de falar o que quiser? Tem. Agora não pode reclamar depois das consequências. A gente pode falar o que quiser nesta vida. A gente só não pode esquecer desse detalhe. Tudo que a gente fala pode ou não ter consequências. Essas consequências podem ser boas ou podem ser ruins. Por exemplo, às vezes você vai lá na sua rede social, você que é uma pessoa de grande visibilidade, você escreve lá alguma coisa usando a sua liberdade de expressão. E aí, como consequência, você pode
Vejam só, ter o seu patrocínio cancelado, ter o seu contrato rescindido, ter a sua convocação para uma seleção brasileira de vôlei, por exemplo, extinta. Tudo isso pode acontecer. Ah, mas eu não tenho liberdade de expressão. Teve toda a liberdade de falar a bobagem que quis. Agora aguente as consequências. É simples também. Também não é difícil de entender. Não é? Tudo tem consequência. É isso que a gente precisa botar na nossa cabecinha. Né? As coisas que a gente fala têm consequências. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.